Vamos então para o título dessa palavra, irmãos, que eu queria compartilhar com vocês. Ela chama-se O Tempo de Espera. Você sabe, irmãos, a nossa vida é uma grande espera, né? Eu estava vendo, né, há uns tempos atrás, um estudo de um cara que ele pegou um grupo de crianças, aliás, ele pegou 2 grupos de criança, né? Esse psicólogo que estudava comportamento infantil. E ele disse o seguinte: os testes de inteligência que existem, né, o mais conhecido é o teste de QI, ele não é capaz de identificar se uma criança vai ser bem-sucedida na vida adulta. Então, o que ele fez? Ele analisou o resultado do teste de QI de milhares de crianças que haviam passado por esse teste e separou o teste daquelas que haviam tido uma nota muito grande na infância, crianças que eram muito inteligentes durante a infância. Então, ele catalogou todas aquelas crianças e ele pegou testes antigos, né, e procurou saber da vida delas agora que elas estavam adultas, né, qual foi o resultado, né? E pegou também aquele grupo de crianças que haviam se saído normal ou até com um teste de QI baixo, e para ver como que era o resultado na vida adulta. Qual que era a ideia dele? Era para saber o seguinte: se as crianças mais inteligentes se tornariam os adultos mais bem-sucedidos, pessoas mais bem-sucedidas na fase adulta. E o resultado dessa pesquisa dele foi observar que o fato daquelas crianças terem um QI alto, serem inteligentes, não significava que elas se tornassem adultos bem-sucedidos. Então, que inteligência, ainda que na infância, ou até mesmo na fase adulta, não quer dizer que você seja bem-sucedido. E aí, na sua pesquisa, esse psicólogo infantil, ele propôs um outro teste para as crianças, né? Que, segundo ele, é o teste que demonstra, sim, quem vai ser bem-sucedido na vida adulta. Ele pegou um grupo grande de crianças, novamente, independente do seu QI, e falou o seguinte para elas: olha, eu vou te dar um marshmallow, aqui, o teste chama teste do marshmallow, alguém já ouviu falar dele? Ele falou: eu vou te dar um marshmallow, que é um doce, agora. Você pode comer ele a hora que você quiser, mas eu vou voltar daqui a 1 hora aqui nessa sala. Se você não tiver comido esse marshmallow, eu vou te dar mais um. Então aí ele fez o teste, uma parte das crianças comeu na hora esse marshmallow, não aguentou esperar, e a outra esperou e recebeu 2 marshmallows depois, né? Isso na vida adulta chama-se poupança. Se você já não entendeu, né? Muita gente se enforca porque não consegue esperar, mas se ele guardar, ele pode ter rendimento e ter o dobro depois. Enfim, segundo ele, dessa forma, ele conseguiu identificar quais eram as crianças que na vida adulta se tornaram bem-sucedidas. Quais eram? Aquelas que sabiam esperar. Então, sabendo disso, né, eu como pai, não posso dizer ainda que sou bom pai, né, porque eu não sei o resultado. Mas é uma coisa, eu decidi lá em casa: eu não dou nada na hora para o meu filho. Pode estar aqui do meu lado: pai, me dá o celular, está aqui, eu não estou usando. Eu quero dar, mas eu falo: espera. Dali a 5 minutos, está aqui. E se ele ficar insistindo, se ele ficar chorando, aí eu não dou mesmo, porque senão ele vai achar que toda vez que ele fizer essa chantagem emocional, eu vou ceder. Então eu espero ele parar de chorar, espero mais um tempo. Fala: está aqui. Irmãos, eu estou criando meu filho para ser um adulto bem-sucedido. Deixa eu sair um pouquinho da palavra e abrir um parênteses. Você sabe que o nosso papel como pais é preparar os nossos filhos para serem adultos bem-sucedidos. Então, se você quiser ensinar algo para o seu filho, ensine ele a esperar. Você sabe, grande parte dos problemas que nós temos é porque nós não sabemos esperar, né? Agora, esperar é a coisa que mais vai acontecer na sua vida. Então, quando eu estou fazendo isso com meu filho, eu estou preparando ele para as coisas da vida. Amém? Por que as pessoas às vezes se endividam?
porque não sabem esperar, né? E da mesma forma, irmãos, por que eu estou entrando nesse assunto? Você sabe, crianças não gostam de esperar, mas adultos maduros são pessoas que precisam saber esperar, sabe? E o nosso Deus, Ele também tem o tempo dele. Muitas vezes na caminhada cristã, nós não gostamos de esperar, nós queremos as coisas imediatamente, nós oramos e queremos ver o resultado imediato. E é interessante que muitas vezes, e até às vezes você lembra, fala assim, quando eu me converti, parece que as coisas eram mais fáceis. Quem já pensou assim? Já? Quando eu me converti, eu orava e parece que Deus fazia, agora parece que o negócio ficou mais difícil. Quando eu me converti, parece que eu nem precisava pedir, mas tudo acontecia de uma forma mais fácil. Deixa eu te explicar. Quando você se converteu, você era um bebê na fé. Mas agora Deus quer que você cresça. Deus quer que você amadureça. Então, quando você é criança, talvez, Deus fez um milagre para você. Mas deixa eu dizer uma coisa muito interessante. Deus não quer que você viva de milagres. Amém? Os irmãos entendem isso? Você sabe, aquele povo quando estava lá no deserto, peregrinando, Deus fez muitos milagres. Mas o objetivo de Deus para aquele povo é que eles tivessem a terra deles, que eles soubessem se defender, que eles pudessem plantar, que eles pudessem colher. Porque nós não precisamos mais da bênção, porque agora nós somos abençoados. Você entende que quando Deus ele chama Abraão, ele fala para Abraão, sai da tua casa, da tua parentela, vai para a terra que eu te mostrarei, e seja você uma bênção. Então é até compreensível, irmãos, que quando a gente é bebê na fé, quando a gente não sabe todas as implicações, que papai venha dar comidinha na nossa boca, amém? Então é essa fase, a gente acabou de se converter, parece que Deus, está tão simples as coisas de acontecerem, mas deixa eu falar, Deus não quer que você seja dependente a vida inteira. Deus quer que você cresça, que você avance, que você aprenda as coisas. Então é interessante que nesse processo de aprendizado, de ensinamento que Deus faz conosco, Ele por vezes retarda as coisas para que nós possamos nos movimentar, e não ficamos apenas esperando as coisas acontecerem. Sabe, é isso que eu queria falar sobre o nosso tempo de espera, a importância da gente compreender esse momento que é muito precioso. Você sabe, o tempo de espera, ele não é à toa, Deus tem propósito em todas as coisas. E muitas vezes você está orando, você está esperando que aconteça um milagre, você está esperando que algo aconteça e não entende por que Deus não responde suas orações. Mas eu quero dizer que há um propósito dentro da espera, amém? Fala assim, há um propósito no tempo de espera. Então é sobre isso que eu queria falar. 4 propósitos que existem dentro da espera. O primeiro deles, irmãos, primeiro propósito dentro do tempo da espera, pode abrir, Luiz. Pode abrir que eu esqueci a sequência, eu preciso colar. Tempo de espera é tempo de descanso. Deus, Ele permite a espera para que você aprenda a descansar em Deus. Para que você aprenda que as coisas são feitas no tempo dEle. Como eu falei, crianças, elas são muito impacientes. Crianças, elas querem tudo na hora. Crianças, elas não aceitam esperar. Mas pessoas maduras são pessoas que sabem descansar, que sabem esperar. Sabe, eu vejo às vezes as pessoas desesperadas e eu falo, olha, escuta, todo mundo passa por problemas e todo mundo sai deles, fica tranquilo. A Bíblia fala que o choro pode durar uma noite inteira, mas ele tem prazo, né? Eu me lembro de um amigo meu, e a gente sempre se encontrava, né? E ele era empresário, eu também, e a gente sempre se encontrava, e o papo, você sabe que o assunto número 1 de empresário no Brasil é falar sobre crise, né? Como que as coisas estão ruins, como que está difícil. Eu não é, Valdeci, você está rindo porque você... a gente se encontra para reclamar. Aí eu lembro que um dia ele falou, mas sabe de uma coisa? Desde que eu nasci, a gente está falando em crise. Não muda nada, a gente pode ficar sentado aqui reclamando para tocar, tipo, está em crise, e daí? Não muda nada, tipo, desde que eu nasci, eu escuto essa conversa que está em crise, está em crise, está em crise,
Então, sabe, o tempo de espera é um tempo onde nós precisamos descansar, onde nós precisamos aprender que existem tempos na nossa vida que são processos, que são e que não acontecem no momento que a gente quer. Você sabe, um dos grandes problemas com o povo de Deus, abre lá em Hebreus 4, primeira referência que eu coloquei aí, em Hebreus 4, 11, diz assim que, tá facinho aí, tá num dos slides aí, Hebreus 4, 11 diz assim: portanto, esforcemo-nos por entrar nesse descanso, para que ninguém venha cair, seguindo aquele exemplo de desobediência. Ok, pode voltar lá para aquele slide. Veja, aqui o autor de Hebreus está se referindo àquele povo que peregrinou lá no deserto. Se você ler o contexto inteiro do capítulo 4 de Hebreus, ele está falando que aquele povo que Deus havia tirado do Egito e colocado no deserto, eles não entraram na terra prometida, eles não cumpriram o propósito de Deus, porque não aprenderam a descansar. E ele completa com o que nós lemos nesse versículo: então, portanto, se esforce para entrar no descanso de Deus, e não para que você não venha cair, para que você não venha a se perder naquela desobediência daquele povo que estava lá no deserto. Sabe, a Bíblia é enfática, o autor de Hebreus fala claramente que aquele povo não recebeu a promessa de Deus, porque não descansou, não confiou em Deus, não achou que Deus fosse honrar a promessa dele. Então o tempo de descanso, ele é um tempo, não, pode deixar lá. O tempo de descanso é um tempo onde você vai esperar em Deus, onde você vai acalmar o seu coração, onde você vai aprender a esperar. Eu já falei com os irmãos aqui que é interessante que o homem, quando peca, você vê lá nas primeiras páginas da sua Bíblia, era muito simples para Deus, só tinha Adão e Eva, né? Podia matar os dois e começar tudo de novo. Não é verdade? Sim ou não? Os irmãos estão aí? Amém? Podia acender a luz deles aí, Luiz. Nós abaixamos para cantar, tá bom? Ninguém dorme então, ok? É interessante que Deus podia matar os dois e começar tudo de novo, mas Deus escolheu o caminho mais longo. E eu brinco com os irmãos, para criar o mundo, Deus levou 7 dias. Para resgatar o homem, foram aproximadamente 6.000 anos entre Adão e a vinda de Jesus Cristo. Você sabe que todo o Velho Testamento é a preparação para a vinda de Jesus Cristo. Todo o Velho Testamento, ele aponta para o evento máximo que é a vinda de Jesus Cristo. Então é interessante que Deus, ele resolveu esperar. Ele não procurou o caminho mais fácil, sabe? Muitas vezes a gente quebra a cara, porque nós queremos pegar atalhos, queremos pegar o caminho mais fácil, queremos a solução mais rápida, queremos o fast food, queremos o micro-ondas, sabe? Mas há um tempo de espera. Nós, como adultos, como maduros na fé, precisamos entender. E veja, o tempo de espera não é um tempo de fazer nada. Nós precisamos aprender o que tem nesse tempo. Então o tempo de espera é um tempo de descanso, onde você desfruta de Deus. Sabe, não queira pular etapas. Não queira passar dos momentos. Você sabe aquelas pessoas que estão tão preocupadas em chegar lá no destino que perde toda a paisagem do caminho. Sabe, eu sou uma pessoa que aprendi a viver um dia de cada vez, irmãos. Sabe, eu não sei, se eu já sei o que tem que fazer amanhã e posso adiantar, eu faço. Mas se eu não sei, irmãos, eu vou viver o hoje. Vou viver com a revelação que eu tenho. Sabe, pessoas que estão tão preocupadas com revelações, com coisas futuras, e elas não vivem o hoje. Eu gosto de uma frase que eu vi uma vez na internet, fala assim: olha, não se preocupe com as partes da Bíblia que você não entende, que você não tem revelação. Se preocupe com as que você já entendeu e ainda não pratica. Você entendeu? Tem pessoas que não conseguem nem viver aquilo que elas já têm, mas elas querem mais. Estão vivendo sempre com a cabeça lá na frente. Não, há um tempo de desfrute, há um processo de amadurecimento.
né? Eu estou me lembrando do exemplo da borboleta, né? Todo mundo sabe que a borboleta, ela é uma lagarta, né? E ela vai para o casulo, e aí chega um tempo, um período de amadurecimento, que ela começa a fazer força ali, né? Eu estou assistindo muito National Geographic. E ela fica fazendo força, tal, né? E conta uma história, né? Não sei se é verdade ou não, que um cara se compadeceu daquela borboleta e resolveu abrir a casquinha do casulo para ela sair, né? E essa borboleta era uma borboleta frágil, ela não conseguia voar, porque havia um processo de amadurecimento que foi interrompido. Ela precisava fazer força dentro daquela casa, porque para fortalecer as suas asas, para que aquilo fosse uma preparação para a segunda etapa da vida que ela fosse viver. Você já parou para pensar que esse tempo de espera seu pode ser um tempo de preparação para aquilo que Deus quer fazer na sua vida? É engraçado porque as pessoas, elas acham, ainda nutrem uma ideia de que Deus não quer dar para elas as coisas. Já parou para pensar? Tem gente que acha que Deus, ele tem problema em abençoar as pessoas, e então ela fica insistindo, né? A oração de muitas pessoas: Deus, por favor, faz. E aí ela começa a fazer campanha de oração para mudar a ideia de Deus. Você acha que algum ser humano consegue mudar o pensamento de Deus? E aí ela faz a campanha de oração. Aí não dá resultado, ela começa a fazer jejum. E eu falo: não, isso aí não é jejum, isso é greve de fome. Por quê? Ou você me dá, eu vou ficar aqui sem comer. Sabe, fica medindo força com Deus, mas como se Deus não quisesse abençoar. Mas a Bíblia fala que, ora, aquele que te deu a salvação, que não negou o seu próprio Filho, Jesus Cristo, que era o bem mais precioso, a Bíblia fala: acaso não vos dará juntamente com Ele todas as coisas? Você acha que é difícil para Deus te dar uma casa? Você acha que é difícil para Deus te dar um carro? Você acha que é difícil para Deus te dar um green card? Você acha que é difícil para Deus alguma coisa? Ele que não poupou o próprio Filho dele para te dar. Sabe, então o problema não é esse, irmãos. O problema não é esse. O problema é que nós precisamos entender as coisas antes de recebê-la. Você sabe, lendo a história, eu estou falando bastante sobre o povo de Israel que peregrinou lá no Egito, né? Você sabe, pelos historiadores, eles quando saíram do Egito e foram para o deserto, era um caminho, não sei, de alguns meses, e eles já iam chegar no destino, que era Canaã. E a Bíblia fala que eles ficaram, e depois de um tempo ali, eles chegaram diante da terra que Deus queria dar para eles, e eles mandaram 12 líderes, um líder de cada tribo. Então não era qualquer pessoa, eram guerreiros, eram líderes das tribos de Israel, para que pudessem espiar a terra. E aí você conhece a história deles, 2 deles, Josué e Calebe, falaram assim: olha, a terra tem gigantes, mas o Senhor nos prometeu ela, vamos entrar nela e vamos conquistar. Mas os outros 10 espias, outros 10 líderes chegaram e falaram: olha, vai ter jeito não, o negócio lá, a terra é muito bonita, o negócio é bacana, a gente ganha em dólar, mas lá tem muito gigante, lá tem muito problema, lá, você sabe, eles olharam o lado negativo e não tiveram fé em acreditar que Deus ia dar a vitória para eles naquela terra. Então, por causa disso, Deus falou: olha, por causa disso, vocês não vão entrar na terra que eu dei. Porque vocês não acreditaram, porque vocês não descansaram na promessa que eu tinha feito para vocês. Então, a Bíblia fala que eles tiveram que esperar por 40 anos, até que toda aquela geração que era adulta, né, que tinha infamado, que tinha falado mal daquilo que Deus tinha dado, então, até que toda aquela geração morresse, para que Deus pudesse fazer entrar a nova geração dentro daquela terra. Agora eu fico pensando, no meio daquela geração tinha 2 homens, Josué e Calebe, e eles não tinham feito nada de errado, minha gente. Eles tinham feito tudo certo. Eu falava: Deus, por que coitado do Calebe? Calebe falou, fez tudo certinho, passou no teste. Josué passou, deu tudo certo, e o Senhor não deixou entrar. Ele pagou o pato junto com aquele povo lá durante 40 anos, sendo que ele não errou. Sabe, eu achava que era uma grande injustiça. E aí, meditando uma vez sobre esse texto, o Espírito Santo falou para mim: olha, na verdade, Josué não esperou 40 anos com aquele povo,
Mas na verdade aquele povo esperou 40 anos para que Josué se tornasse um líder e pudesse entrar com aquele povo e liderar aquele povo na entrada. Falei, uau, que mudança de perspectiva. Os irmãos entenderam? Entenderam? Então, na verdade, Josué não teve que esperar o povo teve que esperar Josué. Quando Josué passou no teste, quando Josué falou sim para Deus, entra, vamos conquistar, vamos entrar nessa terra, ele estava, na verdade, Deus falou, gostei de você, eu vou agora te capacitar a poder entrar nessa terra. Porque você sabe, não adianta só você entrar na terra. Você tem que entrar para dominar, para governar. Esse é o problema do homem. O homem foi colocado nesse planeta aqui, e a Bíblia fala que Deus deu autoridade para o homem, e falou para ele governar, para ele dominar, para ele exercer governo e domínio sobre essa terra. E qual foi o problema do homem? Ele entregou tudo para Satanás. O homem não soube lidar com aquilo. Então Deus, ele escolhe agora preparar você antes de entregar aquilo que você precisa receber. Então Josué, quando ele passou no teste, vamos dizer que o grande teste da vida dele foi espiar a terra e dizer, olha Deus, nós vamos conseguir, nós vamos. Ele estava dando sim, mas as coisas não são imediatas. Então a partir daquele momento, Deus começa um projeto com ele. Deus começa um processo para poder introduzi-lo na herança que Deus tinha para ele. Então, às vezes a gente dá a resposta certa. Às vezes você fez a coisa certa, mas o negócio não aconteceu na hora que você queria. E aí você fica achando, às vezes até que você fez errado. Aí Deus, eu dei as respostas certas, olha lá, eu comecei a participar das coisas da igreja, eu comecei a estudar, eu estou buscando, mas parece que as coisas não estão dando certo, eu ainda não recebi o milagre, eu tenho que esperar. Sim, você tem que esperar, porque Deus está trabalhando na sua vida. Deus está te preparando para você tomar posse da sua herança. Sabe, então o tempo de espera é um tempo de descanso, é um tempo de trabalhar de Deus. Pode ir para o próximo. O tempo de espera, irmãos, é um tempo de aprendizado. Sabe, nós temos que aprender esse processo. Sabe, não é, o tempo de espera não é Deus, não é simplesmente porque Deus quer que você fique sentado. Como eu falei, a vontade de Deus, para Deus é indiferente, Ele poderia te dar tudo agora. Mas é importante que você aprenda antes, é importante que você entenda as implicações. Antes de você tomar posse daquilo que Deus tem para você, Deus quer que você saiba lidar com isso. Você sabe, irmãos, existe um evangelho onde se dá muita ênfase às riquezas. Existe um evangelho, tem igrejas que falam, não, Deus vai te prosperar, vai te enriquecer, você vai ficar riquíssimo. Irmãos, eu não duvido disso. Eu acredito na prosperidade. Eu creio que Deus, a vontade de Deus é que todos nós sejamos prósperos. Todos os homens de Deus que eu vi na Bíblia eram prósperos, né? Tem gente que fala, Jesus não ligava para dinheiro, né? Deixa eu falar, Jesus tinha até tesoureiro, tá bom? Você que acha que pregador não devia, a gente não precisava contribuir, porque na época de Jesus ele não ficava pedindo oferta. Bem, a Bíblia não relata que ele pedia oferta, mas se ele tinha tesoureiro é porque ele recebia oferta. Aliás, a Bíblia relata que tinham viúvas que contribuíam com o ministério de Jesus. Mas tinha tanto dinheiro que Judas roubava o dinheiro e eles não davam falta, porque era muito dinheiro que o ministério de Jesus tinha. Então, irmãos, por que eu estou falando disso? Assim, eu creio na prosperidade, creio na bênção, creio. Agora, a maioria das pessoas que estão atrás disso, irmãos, não recebem. Por que essas pessoas não recebem riqueza de Deus? Porque Deus não quer dar? Não, Deus quer dar. Mas a maioria dessas pessoas que estão apenas atrás de riqueza, elas estão interessadas na riqueza para poder gastar no Egito, gastar de forma mundana, para satisfazer os seus desejos carnais. Sabe, Deus não está interessado nisso, irmãos.
Deus não está interessado em alimentar a sua carne, muito pelo contrário, Deus está interessado em alimentar o teu espírito, para que a tua carne venha diminuir. E o dinheiro é sim, irmãos, para muita gente, alimento para a sua carnalidade. Você quer ver como que é uma pessoa, você quer trazer à tona os sentimentos ocultos, você quer trazer para fora coisas que estão escondidas dentro dela, você faz um simples exemplo e fala para ela: imagina se você ganhasse na loteria, o que você ia fazer? Eu ia viajar o mundo. Pronto, você já descobriu o que está lá dentro. Ela só não faz isso porque não tem dinheiro, mas ela não está nem aí para as pessoas que estão aqui, não está nem aí para nada. Você sabe, o dinheiro, ele tem esse poder de amplificar aquilo que está dentro das pessoas. Eu lembro que eu estava conversando com o Dedé a respeito de um conhecido nosso. Eu falava: nossa, fulano era tão humilde, mas parece que ele começou a ganhar dinheiro, ele ficou arrogante, ele ficou isso, ele ficou aquilo. Eu falei: não, Dedé, ele sempre foi isso, só que o dinheiro amplificou aquilo que ele era. O dinheiro só expôs, porque o dinheiro, ele dá essa falsa sensação de poder, sensação de que você pode fazer as coisas, que você não deve nada para ninguém. Mas, então, antes de Deus te prosperar, Deus quer primeiro tirar o seu coração do Egito, tirar o seu coração das coisas que são carnais, tirar o seu coração das coisas que são materiais, porque senão o dinheiro vai ser como gasolina na fogueira na sua vida. Vai só atrapalhar mais o negócio, vai só desviar você mais do propósito, vai só colocar você no caminho errado. Então o problema é que nós às vezes não aprendemos no caminho o que nós temos que aprender. Não entendemos o processo. Senhor, eu tenho desejo de tal coisa. Deixa eu falar uma coisa, a Bíblia fala que Deus é Ele quem faz o nosso querer. Se você tem um coração sensível a Deus, eu quero dizer que aquilo que Deus põe, o desejo que você tem no coração, muitas vezes foi o próprio Deus que colocou. Mas como eu falei, estar pronto, ter aceitado, ter topado, ter feito um deal, é isso aí, Deus, eu estou aqui, usa-me, é só o começo do processo. Tem um processo agora que você tem que passar por ele, para que você esteja preparado lá na ponta. É só a entrada, é como uma matrícula numa escola. Você só vai receber lá depois que você estiver preparado. Então entenda que o tempo de espera não é simplesmente para você fazer biquinho, não é para você ficar disputando com Deus, não é para você ficar insistindo. O tempo de espera é um tempo de aprendizado. Senhor, o que o Senhor quer me ensinar? O que eu preciso aprender nesse caminho? Eu já contei para os irmãos aqui o meu testemunho de quando eu fui liderar a primeira célula. E eu assumi uma célula que eram 3 senhoras. E essas 3 senhoras que eram minhas lideradas, né? E durante mais de um ano, minha célula só tinha aquelas 3 senhoras. Eu evangelizava até as cadeiras, irmãos. Às vezes não ia gente na célula, eu ficava orando com as cadeiras lá. E o negócio não crescia, não avançava, e aquela dificuldade, aquelas 3 irmãs, deixa eu usar um termo aqui do Brasil, aperreando, o negócio não rompia, e aquela dificuldade. Durante 1 ano e 4 meses, eu acho, minha célula não entrou um cachorro para ouvir a pregação. Era eu, Andressa e aquelas 3 senhoras na nossa célula. E eu olhava para aquele manual de célula, né, que a gente quer que tudo aconteça no nosso tempo, do nosso jeito, de acordo com o nosso planejamento, né? E eu lia que em 1 ano uma célula tinha que ter 15 pessoas e tinha que multiplicar. E eu falava: Deus, como que é? Funciona com todo mundo, mas não funciona comigo. E para piorar, tinha 2 outros irmãos, né? Eram 3 líderes que tinha na igreja, eu e mais 2. Dos 2, negócio fluindo, andando normal, e o meu emperrado. E aí, eu me lembro que depois desse 1 ano e 4 meses, entrou uma moça, nós resolvemos começar uma outra reunião no outro dia da semana e tal. E essa moça era jovem, e deixei as 3 senhoras, né, no mesmo dia, comecei uma outra reunião. Em questão de 2 meses, essa célula que tinha começado do zero, já tinha 20 pessoas. E chegou um ponto que não cabia mais, era no meu apartamento. Falei: não, vamos multiplicar. Aí depois de 2 meses, nós multiplicamos. E daquela multiplicação, dali a 4 meses, já estava lotado de novo a célula. Nós tivemos que fazer uma outra multiplicação.
Então foi mais ou menos assim, no final do primeiro ano eu tinha 3 pessoas. No final do segundo ano, eu devia estar liderando umas 60 pessoas já. Eu falei, não entendi nada, Deus. Porque o jeito que eu queria que você fizesse, não é assim? Que a gente fala para Deus, ó Deus, eu quero que você faça desse jeito. Mas não é do jeito que a gente quer. Né? Mas eu, bocudo, né, me lembro que, orando a Deus, tentando entender isso que tinha acontecido, né? Eu falei, Deus, por que o negócio não foi crescendo normal? Né? Por que parece que de uma vez rompeu, né? E aí veio todo mundo de uma vez? E o Espírito Santo me falou o seguinte, que durante aquele 1 ano e 4 meses eu não estava ainda preparado para receber aquilo que Ele queria me dar. Ele falou, se eu te desse aquelas pessoas logo no início, você não tinha condições de liderar elas, você não tinha maturidade como líder, você ia acabar ferindo essas pessoas, você ia acabar frustrando elas, e elas iam sair, e você ia ficar machucado também. Mas depois desse tempo, quando eu entendi que você estava pronto, eu dei. Sempre foi teu. Sabe, nós temos que entender isso, irmãos. A Bíblia fala que tudo já nos foi dado. Você tem fé para isso? Tudo é nosso. A Bíblia fala, tudo é vosso. Voz de Cristo e Cristo de Deus. Você sabe, isso que você está pedindo, para de pedir. Já é seu. Já é seu. Pode parecer um absurdo que eu vou falar aqui, os irmãos me perdoem, uma opinião minha, Deus não vai mover mais nenhuma palha para a gente. Já foi feito tudo. Jesus, quando foi colocado na cruz, Ele falou, está consumado. A necessidade que você tem hoje foi consumada lá na cruz. A necessidade que você vai ter amanhã e que você nem sabe ainda dela, já foi consumado. Eu sei, a gente tem dificuldade de entender essa questão de tempo, mas Deus, Ele enxerga o tempo como um todo. Por isso que Jesus morreu há 2000 anos atrás, pelo pecado que você está cometendo hoje. Mais do que isso, pelo pecado que você vai cometer amanhã. Eu lembro que o irmão veio falar assim, pastor, eu até entendo que Jesus morreu pelos pecados que eu cometi até o dia que eu aceitei a Cristo, né? Tipo assim, Senhor Jesus, me arrependo dos meus pecados e agora eu sou teu filho. Pronto, Jesus morreu por tudo isso. Mas os que eu cometo daqui para frente é por minha conta. Não é assim que muita gente pensa? Mas não é, filho, não é. Uai, mas como? Eu não vou cometer um pecado. Mas escuta, para. Quando você aceitou Jesus e os seus pecados passados, Jesus já não tinha morrido por eles há 2000 anos atrás? Jesus já não sabia quais os pecados da sua vida 2000 anos atrás? Sim, então Ele já sabe da sua vida inteira. Até os que você nem sabe que você vai cometer, Jesus já sabe. Jesus já morreu por todos. Você entendeu? A palavra, não sei como que está na sua Bíblia. Na minha está que Jesus morreu por todos os pecados. Não está assim, todos até o dia que se converteu. Dali para frente, você toma cuidado, seu miserável. Sabe, nós temos que entender que nós entramos numa obra que é consumada. Agora, irmãos, o porquê que nós não recebemos as coisas? Por causa do tempo de espera. E por não entender a importância do tempo de espera, nós não conseguimos tomar posse das coisas, não conseguimos entender. Não entendemos que o tempo de espera é um tempo de aprendizado. Sabe, não adianta você querer dar para uma criança um carro, ela não sabe dirigir. Você sabe, tem muito pastor que, eu já vi, isso eu vou confidenciar aqui para vocês. Tem pastor que fica orando assim, Deus, me dá $1 milhão para gastar na obra, para fazer. Mas o miserável não dá conta de administrar uma entrada de $4 mil que a igreja tem por mês. Como é que ele tem a cara de pau de pedir $1 milhão, se ele não dá conta de cuidar daquilo que Deus tem dado na mão dele? Você me entende? Que ele vai fazer um monte de... Quem concorda comigo? Que ele vai fazer um monte de besteira. Vai botar os pés pelas mãos. E mais do que daqui a pouco ele vai estar devendo. Porque o negócio é assim, as pessoas, eu gosto às vezes de compartilhar sobre finanças com as pessoas, né? E na maioria da cabeça de quem está endividado, a solução para ela qual que é? Aumento de salário, ganhar mais dinheiro, é ou não é, irmãos?
na cabeça dessas pessoas. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Se ela, com pouco, ela não consegue administrar e vive endividada, ela com muito, o que você acha que vai acontecer? Vai ter mais dívida. Vai ter mais dívida. A solução não é aumento do salário. A solução é aprender a administrar. E a hora que você aprender, você vai ter mais. Sabe, então o tempo de espera é um tempo de aprendizado. Deus não pode entregar coisas que você pede se você não souber lidar com elas. O que mais? Passa aí, Luiz, vamos ver. Tempo de espera é um tempo de dependência. Você sabe também qual que é um problema de você pedir $1 milhão para Deus? É porque talvez aquele pastor, quando ele ganha pouco e precisa sustentar a obra, ele vai lá e fala assim: Deus, eu dependo de você. É um milagre todo dia. Amanhã eu não sei, mas eu tenho que confiar que você vai me abençoar. Você acha que o dia que ele tiver $1 milhão, ele vai pensar nisso? Ele vai precisar pedir alguma coisa para Deus? Sabe, o tempo de espera é um tempo onde nós aprendemos a depender de Deus. Você sabe, foi assim que como que Deus treinou aquele povo lá no deserto. Deus falou o seguinte: no deserto você não vai poder plantar. E no deserto você também não vai poder estocar. Eu vou dar todo dia a comida para você. Todo dia. Aí os caras desconfiados, o que eles faziam? Caiu o maná na porta da tenda, ele pegava o que ele ia comer naquele dia. Eu vou pegar mais um pouco. Vai que Deus não aparece amanhã, né? Aí o que acontece? A Bíblia fala que aquele maná que eles guardavam, o que acontecia com ele? Embolorava, estragava, não servia. Veja, não há problema em você estocar, mas Deus queria naquele momento ensinar a dependência, a depender de Deus, ainda que aparentemente, que você tenha todas as coisas, porque as coisas que Deus nos dá não podem tomar o lugar da nossa dependência de Deus. Mas qual que é o problema? Nós queremos justamente as coisas para não depender de Deus. Por exemplo, Deus quer ensinar para você que Ele é a tua fonte de alegria e satisfação. Mas a gente quer o dinheiro para quê? Para poder ir para o parque temático, porque lá a gente acha que tem alegria. Para a gente poder fazer um cruise, uma viagem pelo mundo, porque nós achamos que é isso que vai nos encher de alegria. Não há problema nenhum nisso, irmãos. Se você for, me convide. Mas o que Deus quer ensinar é o seguinte para você: olha, a alegria sou eu, a satisfação sou eu. Se você for para esses lugares sem mim, você não vai encontrar alegria e satisfação. Mas muitas vezes a gente quer as coisas justamente para não depender de Deus. Eu quero essa alegria exterior porque eu não encontrei ainda essa alegria que é em Deus. Eu quero determinada coisa, eu quero ter uma poupança muito gorda, porque eu não sei no tempo da adversidade como é que vai vir, de onde vai vir o meu socorro. Ainda a Bíblia fala que Deus é o nosso socorro. Então veja, o tempo de espera, nós temos é um tempo de depender de Deus. Encontrar a fonte de Deus. A partir do momento que você não, agora eu entendi, Deus, o Senhor que é a minha fonte de alegria, o Senhor é a minha... Tá aí, Deus pode te dar tudo. O problema é quando aquilo que você está pedindo é justamente para você não depender de Deus. É justamente para você não precisar confiar de Deus. E como que a gente gosta de confiar em nós mesmos, né, irmãos? Como a gente prefere, como que a gente faz o nosso plano. Primeiro, por isso que todo missionário que vai para o campo, a primeira coisa que Deus faz é puxar o tapetezinho dele, para todos aqueles planos naturais que ele fez irem por água abaixo, e ele aprender a depender de Deus. Eu me lembro que quando eu estava vindo aqui para os Estados Unidos, eu havia feito um projeto, né? E na época que eu projetei, o dólar era R$2,70, e eu tinha umas casas de aluguel lá no Brasil, e eu falei, bem, dá para eu viver lá nos Estados Unidos. Bem, botei o pé aqui, o dólar subiu para R$3,40, e desalugou todas as casas, pararam de pagar, deu aquela crise, fiquei sem dinheiro nenhum. Falei, vai, tá vendo? Mas Deus quer mostrar para mim que a solução quem dá é Ele e não eu. É assim que funciona.
Então o tempo de espera é um tempo de você depender de Deus. Se o que você está pedindo é para te deixar mais longe de Deus, para não depender dEle, para não precisar orar mais, você não entendeu ainda. Deus quer te ensinar que, independente de você ter ou não, Ele é a sua provisão. Aliás, tem um testemunho também, que quando eu fui chamado para o ministério, isso foi outra coisa interessante. Eu parei de trabalhar, parei de receber, a igreja não estava começando, isso lá no Brasil, não tinha dinheiro para me pagar, mas eu fiz meus cálculos, eu falei, eu vou conseguir viver, claro que com muito menos do que aquilo que eu vivia, era mais ou menos, eu ia viver com 10% daquilo que eu ganhava. E eu falei, eu vou ter que abrir mão de 3 coisas que eu gosto de fazer muito. Então, todo ano, eu procurava investir, pelo menos comprar um imóvel, todo ano. Todo ano eu fazia pelo menos uma viagem para o exterior. E todo ano eu trocava de carro, lá no Brasil, quando eu trabalhava secularmente. Falei, bem, eu já sei que eu vou ter que abrir mão disso, né? E quando eu fui para o ministério, né, no primeiro ano, eu acreditando que eu não ia poder fazer essas 3 coisas. Eu me lembro, falei primeiro do imóvel, né? Como eu fiquei sem renda, o governo lá tinha uma linha de crédito para quem tinha uma renda miserável, como que eu tinha acabado de ficar, e eu consegui comprar um imóvel fiado, sem dar entrada. Comprei um imóvel. Qual que era o segundo? Trocar de carro? Viajar. Tinha um grupo de irmãos da Bahia, eu não conhecia eles, mas tinha um pastor que conhecia eles e me conhecia. E eu vinha muito aqui para os Estados Unidos, conhecia tudo, e era uma moça, ela era uma dentista, o marido empresário, eles tinham muito dinheiro, mas nunca tinha vindo aqui nos Estados Unidos. Ela queria fazer um enxoval. E esse pastor falou, olha, tem um irmão que eu conheço lá, o irmão Elias, ele pode ir de guia para vocês. Não vai cobrar muito caro por isso, não. Pois esses irmãos me ligaram, me pagaram a passagem, me pagaram uma oferta ainda para eu vir, tudo pago aqui para os Estados Unidos. Então, Deus mostrou também que Ele dava conta de fazer. E o carro, irmãos, minha mãe tinha comprado um carro muito grande para ela já é uma senhora de idade, era um Honda Civic, e ela falou, Elias, esse carro é ruim, eu não consigo estacionar ele é muito difícil de dirigir, você quer ele para você? Eu falei, acho que eu quero, mãe. Então Deus mostrou para mim que não dependia de mim, mas Ele podia fazer independente de eu querer. E talvez você está pensando agora, porque isso é porque você estava na obra de Deus. Não, irmãos, Deus não me ama mais porque eu estou aqui pregando. Deus ama você igualzinho Ele ama a mim. Deus ama a todos nós, porque na verdade eu não tenho qualidade nenhuma em estar pregando aqui. Aliás, o que eu estou falando aqui Ele já sabe faz muito tempo. Na verdade Deus nos ama por causa de Jesus Cristo. E Jesus Cristo morreu tanto por mim quanto por você. Então, tudo o que acontece na minha vida, eu conto aqui, não para me gabar, mas para dizer que Deus pode fazer também na sua vida. Você não precisa ser pastor para isso acontecer, você não precisa ser missionário, você não precisa ser líder, você não precisa ser ninguém, você pode ter acabado de entrar para aquela porta e se convertido, Deus pode fazer tudo isso na sua vida também. Mas você tem que entender, a dependência é de Deus. Eu posso ter $1 milhão na minha conta, mas eu continuo dependendo de Deus. Você sabe que Davi, a Bíblia fala que Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Deus falou, gostei desse cara, gostei do coração desse cara. E é interessante que Davi era rei do país de Israel, que era o país mais poderoso, mais rico da terra. E ele tinha um exército que era extremamente poderoso. Mas ele nunca deixou de depender de Deus. Aquele salmo que eu já falei aqui com vocês nos domingos passados, que diz assim, uns confiam em carros e cavalos, mas nós confiamos no Senhor nosso Deus. Você está me entendendo? Não importa o que você tenha, não importa a sua conta bancária, não importa a sua força física, não importa os seus contatos, não importa a sua influência, o seu tempo de espera para você aprender a depender de Deus. O dia que você entender isso, Deus pode te dar todas as coisas. Mas muitas vezes a gente quer as coisas justamente para não depender de Deus. Muitas vezes a gente pede dinheiro para não depender de Deus.
Muitas vezes a gente pede coisas para não precisar mais orar, não precisar de Deus. Deixa eu falar, Deus não abre mão de você. Deus não abre mão desse relacionamento. Agora, se você tem isso, se Deus está em primeiro lugar na sua vida, deixa eu falar, Deus pode te dar tudo. Deus já te deu tudo. Deixa eu dizer, irmãos, você não sabe o quanto Deus quer te abençoar. Você não tem noção disso. Você não tem noção. Sabe por quê? A Bíblia fala que nós fomos chamados para que Deus pudesse manifestar através da minha e da sua vida a glória dele, o favor, a bondade. Então é mais ou menos o seguinte, ele falou assim, Valdeci, você quer ser meu modelo? Ele falou, quero. Então eu vou tratar você como um príncipe, para mostrar que eu sou um Deus bom. Você está me entendendo? É isso que Deus quer fazer. Deus está louco para te abençoar. É a coisa que Ele mais quer. Sabe, é poder mostrar. Você sabe, a Bíblia fala que nós nos tornamos filhos. E eu imagino que o prazer do pai é ver o seu filho bem. Isso fala a respeito do próprio pai. Né? Quando você vê uma criança mal vestida, sem camisa, pé descalço, só na fralda, lá no meio da... Sabe, eu sou homem, eu não ligo para essas coisas, mas minha esposa não deixa de jeito nenhum o Anthony ficar desse jeito. Tem que sair bem vestido, penteadinho, com gel, blá, 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 porque isso fala a respeito dos seus pais. Então Deus escolheu você, Deus te chamou para ser filho, para mostrar o quanto Ele é rico, o quanto Ele é bondoso, o quanto Ele é maravilhoso, através da sua vida. Você sabe, a gente quer evangelizar com palavras, mas a Bíblia fala que nós evangelizamos por exemplo. Então, quando a pessoa olhar para essa boa vida que você leva, ele vai falar, não, eu quero o mesmo para mim. Não é fácil pregar assim? Não é fácil? Você chegar na casa do cara e falar, não, mas peraí, como que você... Eu ganho mesmo que você, olha o tanto de coisa que você tem, como que você vive bem, como o seu casamento é maravilhoso, como que vocês são prósperos, tudo que você põe a mão prospera. Eu quero, como assim? Qual que é o segredo? Você fala, é o meu Deus, é o meu Pai. Você acha que é difícil pregar assim? Pois Deus escolheu você para manifestar a bondade dEle. Deus escolheu a gente para mostrar para o universo o quão Ele é bom, para mostrar as bênçãos dEle. Como eu falei, Deus podia ter passado a régua e começado tudo de novo, não, mas Ele quis mostrar o quanto Ele nos amava e o quanto Ele nos abençoa. Então o tempo de espera é um tempo de depender de Deus. O tempo de espera é um tempo de fé. Põe lá naquela referência, Hebreus 4 também, agora no verso 2, olha o que diz. Pois as boas novas foram pregadas também a nós, tanto quanto a eles. Mas a mensagem que eles ouviram de nada lhes valeu, pois não foi acompanhada de fé por aqueles que ouviram. Você sabe, a Bíblia fala que a palavra de Deus é como uma semente, e nós somos como um solo. E você sabe, a semente, ela frutifica, pode ser a melhor semente de todas, ela vai frutificar, de acordo com o solo que ela estiver. Sabe, eu pergunto para você, que tipo de solo você tem sido? Sabe, você é um solo fértil, onde você recebe a palavra, e essa palavra, ela tem condições de crescer. Agora, você sabe, eu descobri isso, né, porque agora, aqui nos Estados Unidos tem muita grama, né, e lá no meu condomínio, cada proprietário de casa tem que cuidar da sua grama. Eu achava que grama era tudo grama, né? Descobri que tem umas 10 espécies de grama, e que isso e aquilo. E que a grama por si só também, o solo da Flórida, não é um solo bom. Você precisa colocar um adubo para a grama crescer. Deixa eu dizer, a fé é esse adubo que é colocado sobre essa semente e que faz com que ela brote. Sabe, as pessoas muitas vezes não recebem, porque durante o tempo de espera, elas não colocam fé, elas não acreditam. Está demorando, não deve ser. Está demorando demais, não era, simplesmente desistem. Sabe, as pessoas têm uma dificuldade tremenda com fé.
E aliás, o diabo ele tem um grande investimento para que as pessoas não tenham fé. Agora, a chave disso é porque a fé, a Bíblia fala que sem fé é impossível de você agradar a Deus. Você já viu como isso é sério? Você sabe, tem muito crente que acha que o problema é pecado, né? Ah, não pode isso, não pode aquilo, não pode. Você sabe que o problema maior não é o que você faz, é o que você deixa de fazer. E geralmente eu falo, não se preocupa com o pecado, não tira o seu foco disso. O foco é Cristo. Mas se você quer se preocupar com uma coisa, se preocupe em não ter fé. Porque se há uma coisa que não agrada a Deus, é a falta de fé. Sabe, muitas vezes o tempo de espera é um tempo onde nós temos a nossa fé testada. Eu gosto quando o apóstolo Paulo fala assim: não vos canseis de fazer o bem, porque ao tempo certo recebereis a recompensa, se não desfaleceis. Se você não desistir do caminho, você vai receber a recompensa no tempo certo, porque a Bíblia fala que fiel é aquele que prometeu. Sabe, quando nós temos fé, você sabe, a fé não é apenas uma questão pessoal, mas a fé é você dizer que aquilo que Deus falou é verdade, que Deus é verdadeiro. Sabe, quando nós não temos fé, nós estamos desonrando a Deus. É mais fácil as pessoas terem mais fé em outras pessoas do que em Deus. Se eu falar para os irmãos, olha, domingo que vem o culto vai começar às 11, não precisa chegar às 10. Eu sei que os irmãos vão acreditar em mim. Os irmãos vão chegar às 11, os que lembrarem, né? Mas o problema é que às vezes Deus fala e a gente não acredita. É mais fácil às vezes a gente acreditar em outras pessoas. Sabe, por isso o tempo de espera é um tempo onde nós aprendemos, onde nós lidamos com a nossa fé e aprendemos a ter fé. E aí, como eu falei lá no começo, às vezes a pessoa é nova convertida e parece que as coisas acontecem tão rápido, que eu tenho certeza que Deus releva que aquela pessoa não tem ainda uma medida de fé suficiente, mas Deus requer de você que à medida que você vá amadurecendo, que você tenha uma fé madura também, que você seja alguém que maduro, que você não tenha mais uma fé infantil, aquela fé que eu saí daqui cheio de fé, aí caiu uma gota d'água em mim ali fora, acabou minha fé. Não, Deus não vai mais fazer. Uma fé que não é circunstancial, mas uma fé firme, uma fé baseada nas suas convicções a respeito de Deus, que Deus vai fazer, que as coisas vão acontecer. Sabe, se há algum combate na vida cristã, de novo, né, as ideias erradas, as pessoas acham que tem que o tempo inteiro estar lidando com o diabo, tem que, cuidado com o diabo isso, mas o diabo já foi derrotado, o diabo é página virada na sua vida. A nossa luta é a fé. O apóstolo Paulo fala: guardei a fé, combati o bom combate. Sabe, a nossa luta hoje, ela é muito mais sofisticada. Não estamos mais nessa coisa tão simples, né? Pecado, isso. Não, hoje é um negócio muito mais sutil. Sabe, nós estamos numa batalha onde a fé é testada. Porque se você não tiver fé, você simplesmente não vai conseguir tomar posse das coisas que já foram feitas. Como eu falei, tudo que Deus tinha de fazer para você, Ele já fez. Mas essas coisas não se manifestaram ainda, porque Deus nos deu a oportunidade de nós manifestarmos elas, de nós alcançarmos elas através da nossa fé. Sabe, e o tempo de espera é um tempo onde nós precisamos exercitar e crescer a nossa fé. É um tempo onde a nossa fé precisa ser alimentada, até que a gente possa receber o milagre. É um tempo de crescimento espiritual, é um tempo de preparação, assim como uma mãe que fica gestando durante 9 meses um filho. Eu creio que a natureza é tão perfeita, porque 9 meses, é claro que é o tempo onde o feto cresce, mas é o tempo onde a mãe se prepara também. Deus faz tudo perfeito, sabe? É um tempo de preparação.
para aquilo que você quer. Sabe, mas como a Bíblia diz, se você não esmorecer no caminho. O problema é que muitos desistem, muitos largam mão, muitos param no meio do caminho. Mas se você não esmorecer no tempo certo, porque Deus não se atrasa, Deus não falha, Deus não chega na hora errada, Deus chega no tempo certo. Ele vai entregar aquilo que você está esperando. Amém, meus queridos? Glória a Deus. Vamos ficar de pé.